tá? A gente não vai precisar correr nessa. Então, vamos lá. Módulo 30, todo mundo, leis de Kepler e lei da gravitação, página 37. Então, a gente tem as 3 leis de Kepler para discutir, mais a lei da gravitação universal, mais a associação que os vestibulares fazem com essa lei da gravitação, que são 2 métodos, tá, que eles utilizam. Então, vamos lá. Começando, primeiro a lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Ela fala o seguinte para a gente: as órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses, com o Sol localizado em um dos focos. Então aqui está uma elipse, e aqui eu tenho um dos focos, a elipse tem 2 focos, né? O Sol vai estar em um deles. Eu tenho distância entre os focos com relação a um ponto qualquer dessa elipse, D1 e D2. E se a gente, o ponto A é o semeixo maior e o F é a semidistância focal, a excentricidade dessa elipse é dada por F sobre A. E essa excentricidade ela pode ter valor entre 0 e 1, não vai ser nunca 0 nem 1. E quando for próxima de 0, essa elipse se torna uma circunferência. Quando for próxima de 1, a elipse se torna um segmento de reta. Isso aqui é muito matemático, tá, gente? Não esquentem a cabeça muito com essa parte aqui, não. É a matemática que mostra uma elipse. O importante é esse cara aqui, ó. As órbitas descritas pelos planetas são elipses, com o Sol em um dos focos. Então, ou o Sol vai estar no foco 1, ou o Sol vai estar no foco 2. Essa é só uma descrição matemática do que é uma elipse em si. Então, a Terra em torno do Sol, uma elipse. Marte em torno do Sol, uma elipse, tá bom? Então, é sempre uma elipse, não é um círculo bonitinho. A maioria dos exercícios de vestibular, eles vão falar, mas considere que o planeta tal é uma órbita circular. Só para simplificar a vida de vocês, porque no final das contas é o quê? É uma elipse. Então, tirem um print. Print todo mundo. E vamos continuar. Segunda lei de Kepler, também chamada de lei das áreas. Essa lei, ela fala o seguinte para a gente: imagine que eu tenho o Sol aqui em um dos focos, o raio vetor, ou vetor posição do planeta, vetor com origem no centro do Sol, extremidade no centro do planeta. Então, o raio vetor varre uma certa área, o A representa a área varrida pelo raio vetor de um planeta durante um intervalo de tempo, e o primeiro enunciado fala o seguinte: o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se eu pegar esse raio vetor, colocar numa outra posição e olhar para a mesma área, se essas áreas forem iguais, isso significa que os tempos também serão iguais. Tá? Esse é o primeiro enunciado, são 3, mas esse é o mais importante. O raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E se a área for o dobro? Então o tempo é o dobro, e assim por diante. Bom, o segundo enunciado: a área varrida pelo raio vetor de um planeta é proporcional ao intervalo de tempo, onde esse K é a velocidade aureolar. E o terceiro enunciado: a velocidade aureolar de cada planeta é constante. Tá? Mas foquem no primeiro enunciado, que ele é o que normalmente cai no vestibular. Se é a mesma área, é o mesmo tempo. Tipo, ele fala, olha, a área 1 é igual à área 2. Daí ele falou, aqui se passaram 3 meses. Então, lá se passou também 3 meses. Mas a velocidade de cada planeta é diferente e como tem o mesmo tempo. Não, é para o mesmo planeta aqui, tá? Isso aqui é o mesmo planeta. Então, o mesmo planeta que estava nesse ponto veio até aqui,
Ou mesmo o planeta que agora está aqui, veio até aqui. Tá? No mesmo planeta, se as áreas forem iguais, os tempos vão ser iguais. Okay? Então, tirem um print. Aí eu pergunto para vocês, dúvida, gente? Dúvida. Ok, continuando. Agora as consequências dessa segunda lei. Tem uma consequência muito importante, é super fácil de lembrar, que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho meu Sol, aqui está o planeta que está girando esse Sol, né? Uma órbita elíptica. Imagine que ele varre uma certa área aqui, A1, uma certa outra área aqui, A2, e daí eu falo para vocês que A1 igual a 2. Se a área 1 igual à área 2, então tempo 1 igual a tempo 2. Pessoal, se você olhar bem o trecho aqui, ó, do A para o B, ele é maior do que esse outro aqui. O tempo é o mesmo, mas essa distância AB é maior. Se alguém percorre no mesmo tempo uma distância maior, significa que a velocidade dela ali vai ser o quê? Terminem a frase para mim. Se é o mesmo tempo para os dois, mas a distância é maior, é porque a velocidade será... O que vai ser a velocidade? Para ela andar mais metros ali, é porque a velocidade vai ser o quê? Perfeito, isso mesmo. Ela vai ser maior também. Então, se a distância é maior, a velocidade é maior. Então, a velocidade no afélio é a menor possível e no periélio é a máxima possível. Só seria uniforme a velocidade se a órbita do planeta fosse circular, que não é. A gente já sabe que é uma órbita elíptica. Então, quando o planeta está próximo do Sol, a gente chama disso de periélio, a velocidade é a maior possível. Quando esse planeta está afastado do Sol, a gente chama de afélio, quando ele está longe, a velocidade é a mínima possível. Tá? Então, tirem um print. E vamos continuar. Pessoal, até aqui, dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Ok, então vamos lá, vamos continuar. Terceira lei de Kepler, ela é a lei que vai ter conta. Se o vestibular quiser que você faça alguma conta com as leis de Kepler, vai ser essa, hein? Ela é a única que tem uma formulinha, de verdade. Para todos os planetas do Sistema Solar, é constante a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período de translação. Pode parecer complicado, mas é isso, ó. R ao cubo sobre período ao quadrado é constante. Tá? Ser constante significa que para qualquer planeta vai ter o mesmo valor. Ou seja, R a terceira sobre T ao quadrado vai ter o mesmo valor para qualquer planeta. Então, aquele planeta mais próximo do Sol tem um período menor e o planeta mais afastado um período maior. Se você olhar a Terra, está uma distância relativa do Sol e o período é de um ano. Qual menos distante for esse planeta, menor será o período. Quanto mais distante estiver esse planeta, maior será o período, maior será o tempo
uma volta completa. E no final das contas, o vestibular ele sempre vai falar de dois planetas. Então você sempre vai escrever assim, r ao cubo sobre o período ao quadrado do planeta A é igual a r ao cubo sobre o período ao quadrado do planeta B. E se tiver um C, pode colocar isso aqui do C também. Tá? Normalmente é assim que a gente usa a terceira lei, comparação entre dois planetas. E para ajudar vocês, ó, se você pegar esse cara e jogar lá embaixo, e pegar esse aqui e jogar lá em cima, daí fica tudo que é o cubo de um lado e tudo que é o quadrado do outro. E isso aqui, para fazer conta, é a melhor coisa que tem. Tá? Então, RA sobre RB, tudo ao cubo, igual a TA sobre TB, tudo ao quadrado. Só tem que lembrar aqui quem é o cubo, quem é o quadrado. Para garantir que você não está modificando, trocando esses dois. Tá bom? Então, tirem um print. Ok, vamos lá, continuando. Agora o enunciado da lei de Newton, a força gravitacional. Considere dois corpos de massa mzão e mzinho separados por uma distância d entre si. Então aqui eu tenho dois corpos, ó. Entre dois corpos quaisquer, pelo simples fato de terem massa, existe atração, denominada força gravitacional. Então o corpo grandão faz no pequenininho uma força na direção dele, o pequenininho faz no grandão uma força na direção dele, são iguais. Quanto vale um UA? UA é unidade astronômica. Tá? Isso significa que a gente usa a Terra como referência. Então, período de um UA significa um ano para a Terra. O raio 1 UA significa o valor exato do Terra até o Sol. A gente usa como se a Terra fosse 1, e qualquer coisa menor do que a Terra vai ser menor do que 1, qualquer coisa maior do que a Terra vai ser um fator do valor da Terra. Tá bom? A gente usa a Terra como referência, unidade astronômica usando a Terra como referência. Bem, a força gravitacional entre essa lei, ó, a força gravitacional entre dois pontos materiais tem intensidade diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado que os separa. E esse G é uma constante que se chama constante universal da gravitação, vale 6,7. Tem vestibular que usa 6,6, tá? Vezes 10 a menos 11, e G é uma constante universal, não depende dos corpos, da distância ou do meio que está entre eles. Tá? Vai ser sempre esse valor, por isso a gente chama de constante. Bom, então, pensem nisso como se fosse a quarta lei, tá? Porque eu tenho três leis de Kepler, eu tenho a quarta lei, que é a lei de Newton, que é a da gravitação. F é G, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Essa força aqui é muito parecida com a força elétrica, né, gente? A força elétrica é K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Ó, é a mesma cara. Isso é uma constante. A carga maior, a carga menor. Aqui é massa maior, massa menor. Tá? Mas ela tem o mesmo desenho, quase que idêntico. Só que troca massa por carga. Então, tirem o print. E daí agora, vamos para a associação que eu tinha comentado com vocês. Ó. A força gravitacional, que é esse G, mzão sobre D ao quadrado, ou ela vai estar associada ao peso do corpo, ou à força centrípeta dele. Se for força centrípeta, você vai usar mv quadrado sobre r, ou m ômega 2 vezes o raio. Se for peso, você vai usar mg. Então, eu igualo esse carinha aqui, ou a centrípeta, esse aqui, ou esse, ou então eu igualo a m vezes g. A gente vai ter que sempre igualar ou a um ou a outro.
tirem um print. E o vestibular, normalmente, ele exige que o aluno saiba isso. Ou linkar com força centrípeta, ou linkar com peso. É muito difícil um vestibular que só peça para calcular a força gravitacional. Ele normalmente fala do movimento circular do corpo, ou ele fala da gravidade dele. Se falar de gravidade, eu tenho que usar o peso. Se falar do movimento circular, ele vai estar falando de uma dessas velocidades aqui. Então, eu tenho que usar a centrípeta. Print todo mundo e vamos lá. Exercício, acho que é exercício agora. Isso. Exercício número 1. Marte possui 2 pequenos satélites naturais, chamados Deimos e Phobos, e se acredita serem 2 asteroides capturados pelo planeta. Considere TD e TF os períodos de translação, e RD e RF os raios das órbitas de Deimos e Phobos, respectivamente. Sabendo que TD é 4TF, a razão RD sobre RF vale aproximadamente. Bem, para resolver isso, vamos à terceira lei de Kepler. Eu já coloquei os raios de um lado e o período do outro. Ó. O raio está ao cubo, o período está ao quadrado. O exercício nos deu uma relação de período. Então, eu vou substituir o TD por 4TF. Então, vai ficar 4TF sobre TF, ou seja, vai ficar 4 aqui. Então, ó, ficou 4 aqui. Tá bom? 4 ao quadrado dá 16. Agora eu vou jogar a raiz cúbica lá. Vai ficar RD sobre RF, é raiz cúbica de 16. Cubo, hein, gente? É o cubo. Então, eu tenho que descobrir quanto ao cubo dá 16. 2,5 é aproximado aí. 2,5 ao cubo dá quase que 16. Isso dá pra gente. Letra B. Letra B. Resposta final. Dúvida? Se eu não me engano, 2,5 dá 15,625, sei lá, alguma coisa assim. É um número 15,6, é um número próximo de 16. Então, como ele falou, aproximadamente, não tem problema nenhum aí a nossa conta. Então, tirem um print. Pessoal, alguma dúvida ali na conta? Como eu resolvi? Dúvida. Hoje vocês estão muito calados, hein? Não estou gostando disso, não. Vocês ficaram tristes porque semana que vem a gente não vai ter aula de física, né? Vai ser de matemática, entendi. Ok, então tiraram um print, vamos continuar. Terceiro exercício. Grande parte dos satélites de comunicação estão localizados em órbitas circulares que estão no mesmo plano do equador terrestre. Geralmente, esses satélites são geoestacionários, isso é, possuem período orbital igual ao período de rotação da Terra, 24 horas. Considerando a órbita de um satélite geoestacionário possui raio de 42 mil quilômetros, um satélite em órbita circular no plano do equador terrestre com raio de 10.500 quilômetros tem período orbital de... Então, isso sim, Giovana, é triste mesmo. Isso é complicado. As pessoas estão cada vez respeitando menos, então, complicado. Fogo isso. Terceira lei de Kepler. Ó, RA sobre RB ao cubo, TA sobre TB ao quadrado. Pessoal, ele nos deu o RA. O RA vale 10.500.
ele nos deu o RB. O RB vale 42 mil quilômetros. Agora, é só substituir isso aqui e ele também deu tempo do B. O tempo do B é 24 horas. O período do B é 24. Então ele deu RA, RT e TB e ele está pedindo quanto que vale o TA. O período orbital é D. Então vamos descobrir quanto vale o TA. RA é 10.500 dividido por RB, que é 42.000. Pessoal, isso aqui é uma relação de 1/4. Se eu corto 2 zeros aqui, ó, fica 105 por 420. Então, 1/4. E o TB vale 24. Então, 1/4 ao cubo, 1 ao cubo é 1. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Agora, eu tenho esse quadrado aqui, né? Tem que tirar esse quadrado daqui. Eu vou jogar raiz em todo mundo. Raiz desse número aqui é 1/8. É TA sobre 24. Passo 24 para lá. 24 dividido por 8 dá 3 horas. Então, esse cara aqui que tem um raio menor leva só 3 horas para dar uma volta no nosso planeta. A alternativa certa, letra C. Então, letra C como resposta final. E aí eu pergunto para vocês. Tranquilo, tranquilo. Boa, Matheus. Boa, boa. Então, tirem um print e vamos para o exercício número 3. Exercício número 3. No dia 10 de junho de 1969 foi lançada a nave espacial Apollo, que transportou os primeiros homens a pousarem na Lua. Então, eu tenho a Terra, a distância até a Lua, eu tenho o T, né, o total, e eu tenho trechinhos de D sobre 5 ali. Considere a massa da Terra igual a 81 vezes a massa da Lua, e que a distância entre os centros da Terra e da Lua seja D. Supõe ainda que a trajetória percorrida pela nave está representada na figura pela reta que une o centro de seus corpos. Com base na figura, as forças de atração da Lua sobre a nave e de atração da Terra sobre a nave têm a mesma intensidade em uma posição entre os pontos. Ele quer saber quanto vale essa posição. Então, deixa eu grifar aqui. Ele quer saber quando que essas forças, a de atração na Lua e da Terra, têm a mesma intensidade. Elas precisam ter o mesmo valor. Se elas precisam ter o mesmo valor, a força que a Lua faz é igual à força que a Terra faz. Então, vamos escrever a fórmula para a força da Terra aqui. Vamos escrever a fórmula para a força da Lua aqui. G, m da Terra vezes mzinho sobre x ao quadrado. G, m da Lua vezes mzinho dividido por t menos x ao quadrado. Tá? Eu estou assumindo que isso aqui é x. Tudo isso aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Se isso daqui é x, essa outra parte aqui é d menos x. Tá bom? Que tudo é d, né? Então, se eu falo que esse lado é x, o outro é o d menos esse x. Aqui, gente, por que eu grifei o m da Terra? Porque ele falou
que a massa da Terra, deixa eu colocar lá em azul, a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então, ó, em azulzinho. Então eu vou colocar aqui 81 m da Lua. Eu vou cortar tudo que for igual já, ó. G posso cortar, o mzinho eu posso cortar. E a massa da Terra é 81 m da Lua, dividido por x ao quadrado, igual a massa da Lua, dividido por d menos x ao quadrado. Aqui, ó, mais uma vez, eu tenho coisas iguais agora. M da Lua com m da Lua. Vou embora. Vai ficar só 81 vezes esse cara aqui, né, d menos x ao quadrado, igual a x ao quadrado. Opa, desculpa. Se você reparar bem, o vestibular foi bem legal com a gente, e ele colocou todos os números ao quadrado. Ó. 81 é um número fácil de tirar na raiz. D menos x está ao quadrado, x está ao quadrado. Então está todo mundo ao quadrado. Então se eu jogo raiz em todo mundo, eu tiro eles do quadrado. 81 fica 9, d menos x ao quadrado fica d menos x, e x ao quadrado fica x. Agora, vamos resolver isso, não. Vamos multiplicar esse 9 por d e o 9 por menos x. 9d menos 9x igual a x. Vamos passar esse 9x para a direita. Vai ficar positivo lá. Então, 9d igual a 10x. Ou seja, x é 0,9d. Pessoal, a distância entre t e p vale 4/5 de d. Então, a distância entre t e p vale 4/5 de d, que é 0,8. Isso significa que esse Apolo tem que estar uma distância um pouquinho maior do que 0,8. Então, ele tem que estar numa distância maior do que 0,8d, menor do que d. Então, a posição dele vai ser entre t e u. Isso dá a resposta letra E. Então, ó, eu descobri que tem que ter uma posição 0,9d e o 0,9d está aqui, ó, entre t e u. Tá, vou tentar nessa região limpar tudo aqui, colocar com outra cor. Então, 0,9d está mais ou menos aqui no meio entre t e u. Tirei um print e daí eu pergunto, se alguém tiver dúvida, me fale. Não? Ok. Perfeito. Vamos lá. Continuando, então. Exercício número 4. A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno, a missão Dragonfly. Titã é a única lua do Sistema Solar que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone, porque a atmosfera do Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. Seja MT e ML as massas de Titã e da Lua, respectivamente, e DT e DE parâmetros de Titã e da Lua, respectivamente, considere que MT é 1,8 ml e DT é 1,5 ml. E que esses dois satélites naturais sejam perfeitamente esféricos. Adotando-se a aceleração da gravidade da Lua igual a 1,6,
o módulo da gravidade na superfície de Titã é aproximadamente, ele quer saber quanto vale a gravidade em Titã. Aí ele só deu uma relação entre MT e DT. Então, deixa eu marcar as duas relações aqui, ó. MT igual a 1,8 ml e DT 1,5 dl. Outra informação importante que ele deu, a gravidade na Lua, que vale 1,6 e só. Bem, para resolver isso, vamos usar a fórmula do peso, porque ele está falando de gravidade, né? Então, peso tem gravidade. mg igual a g vezes mzinho sobre r ao quadrado. Aqui, gente, a gente pode cortar a massa dos dois lados e fica, então, a fórmula da gravidade. Vocês nunca calcularam a gravidade. A gente sempre foi dada para vocês, né? A gravidade da Terra vale 10. Mas como que a gente chega nisso? Depende da constante gravitacional, 6,710 a menos 11, depende da massa da Terra e depende do raio da Terra ao quadrado, é inversamente proporcional a esse r ao quadrado. Tá? É assim que a gente calcula a gravidade. É que essa conta aqui para a superfície da Terra dá um valor próximo de 9,8, tá? Metros por segundo ao quadrado. Então essa conta já foi feita e a gente entrega e fala aproximadamente 10 para vocês, só para simplificar a vida de vocês, tá bom? Bem, o que eu vou fazer então com essa gravidade, a fórmula dessa gravidade? Eu vou escrever ela para a Terra e para Titã, desculpa, e para Lua. Gravidade de Titã sobre a gravidade da Lua é Gm de Titã sobre R de Titã ao quadrado, Gm da Lua sobre R da Lua ao quadrado. E daí eu vou sair cortando tudo que eu posso. No caso, por enquanto, eu só posso cortar G. E como essa divisão de fração eu vou pegar de baixo e colocar ela invertida, vai ficar assim, ó. Mt sobre Rt, Rl sobre Ml. E daí agora eu coloquei colorido, ó. Mt está em azul, esse dt não está em amarelo. Deixa eu colocar em amarelo, já vai ficar igual aquele outro lado lá da foto. Ó, pronto. Então eu tenho o Mt, é 1,8 ml, e eu tenho o dt, que é 1,5 dl. Então eu vou trocar esse azulzinho e esse amarelo pelas informações que ele me deu. Vai ficar assim, ó, a gravidade da Lua vale 1,6. Nossa, essa cor também. Tem duas de 3, hein? Nem lembrava mais. A gravidade da Lua é 1,6. Mt é 1,8 ml, coloquei aqui em azul. Rt, que está ao quadrado, é 1,6 L ao quadrado também. Notem que esses dois estão ao quadrado, hein? Vou colocar os dois, não posso errar não. E daí eu já posso cortar o ml com ml. E esse RL que está ao quadrado com aquele outro RL, ó, vai ficar 1,8 dividido por 1,5 ao quadrado e lá do lado esquerdo 1,6. Vamos passar 1,6 multiplicando. E o 1,5 ao quadrado dá 2,25. Agora, 1,8 dividido por 2,5 dá 0,8 vezes 1,6 dá 1,28 metros por segundo ao quadrado. Isso dá para a gente a alternativa certa, aproximadamente 1,3. Então, resposta certa, a letra I. Então, letra I como resposta final. Essa é a fórmula da gravidade. Saibam como chegar nela. Eu não quero que vocês gravem e decorem ela, ok? Eu prefiro que vocês entendam o processo. A fórmula da força gravitacional tem que saber. Então, esse G, elisão mzinho sobre R ao quadrado, tem que saber. E daí tem que saber que para achar a gravidade eu pego o peso, que todo mundo sabe, mg, e igualo a força gravitacional. Então, chegar nessa fórmula é mais importante do que decorá-la. Entender o processo para chegar nela. Daí eu pergunto, gente, dúvida?
Não? Ninguém com dúvida? Mzinho, porque esse Mzinho aqui, o Mzinho é a massa de um objeto, tipo, você está na Lua, então seu peso vai ser igual à força gravitacional que a Lua faz em você. Então o Mzinho seria a massa do corpo pequeno, no caso você, tá bom? Ou então você e a Terra. A Terra tem um Mzão, e você tem o Mzinho, a massa do objeto pequenininho. Tá? Aquele objeto que está sofrendo mais pela força. É isso. Você sempre tem que analisar aquele corpo que tem maior massa. Aquele corpo gigante. Tipo, ó, se eu estiver comparando Terra e Lua, a Terra é o Mzão. Se eu estiver comparando Sol e Terra, o Sol é o Mzão, porque o Sol faz a Terra girar em torno dele, né? Então, depende dos corpos ali, tá bom? Depende dos corpos. Ok. Bem, pessoal, se ninguém mais tem dúvida, a gente pode dar por terminada essa aula. Obrigado a todos. Lembrem-se que semana que vem vocês vão ter aula com o Erich, e até daí a outra semana, tá bom? Quando a gente estiver já na revisão. Boa noite, Giovana. Tchau, tchau. Falou, Matheus. Falou, Henrique. Obrigado. Falou, Gui. Tchau, tchau.